Após estudarmos sobre a supremacia das Escrituras, o Sermão do Monte e também sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, no quarto trimestre de 2022 estudaremos sobre o livro do profeta Ezequiel. Que livro maravilhoso é o livro do profeta Ezequiel, que tem elementos históricos muito importantes, mas sobretudo profecia. É um livro voltado para a escatologia. Vocês sabem que no meu canal, um dos assuntos mais enfocados é justamente a escatologia. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibord. Curta este vídeo, compartilhe e, se desejar, claro, inscreva-se no meu canal. Neste vídeo, nós vamos apresentar um review destas lições bíblicas que serão estudadas, se Deus quiser, no quarto trimestre deste ano, 2022. Esta é a lição, as novas lições bíblicas do quarto trimestre de 2022, da CPAD, lições bíblicas adultos, e tem como título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu já vou logo, antes de começar a fazer esse review, apresentar para vocês um livro que eu acho muito bom. Claro que ao longo do trimestre nós vamos apresentar outros livros, mas eu já apresento um livro que eu li, estudei, né? Tá todo marcado, que é esta obra aqui de Roger Lieb, edição revista atualizada do profeta Ezequiel, um comentário da Chamada. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Chamada. Se vocês quiserem adquirir esse livro com desconto, é só entrar no site loja.chamada.com.br e utilizar o meu cupom promocional, que é Zibord 2021. Então eu recomendo esta obra. Depois vamos também recomendar outras, inclusive da nossa CPAD. Eu também, por graça de Deus, escrevi um comentário bíblico em espanhol. Quem tem facilidade de ler obras em espanhol e quiser também fazer um grupo de estudos na sua igreja, tem esse comentário aqui, ó, do CTI, Seminário Teológico Internacional, ou Seminário Teológico Internacional, Ezequiel, su ministerio y la restauración de Israel, né? É um comentário bíblico de minha modesta autoria, são 17 lições que cobre todo o livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o último. Então eu, por graça de Deus, escrevi esse comentário, você pode encontrar aí no site que está aparecendo, que é o www.ctin.com.br. Muito bem, vamos então aqui para uma rápida apresentação dessa lição, um review, né? São 13 lições como sempre, claro, né? As lições bíblicas sempre são 13 lições, muito bem agrupadas, aí começando com uma abordagem sobre o capítulo 3, depois capítulo 7, capítulo 8, capítulos 9 a 11, capítulo 13, capítulo 14, 18, 39, 38 e 39, capítulo 37, 43, 47 e 48. Ou seja, não tem como abordar pormenorizadamente cada capítulo, mas esses capítulos que serão abordados são representativos e visam a fazer com que o aluno tenha uma compreensão do livro de Ezequiel. O autor dispensa comentários, é o pastor e teólogo Ezequias Soares, um grande teólogo da Assembleia de Deus, e nosso amigo também. A primeira lição, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 2 de outubro, Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, é uma lição que tem como objetivos apresentar primeiro o livro, né, a estrutura do livro, identificar também o profeta. E Ezequiel, que você sabe, ele não era apenas um profeta, ele era um sacerdote, e que exerceu seu sacerdócio. Veja como Deus trabalha na vida do obreiro, não é? Ezequiel exerceu seu sacerdócio fora de Jerusalém, longe do templo, mas entre os servos de Deus que estavam exilados lá na Babilônia. Então Ezequiel exerceu o seu sacerdócio lá junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. Então
Essa é uma lição importantíssima, fala do livro, fala do profeta, explica bem a expressão atalaia, que é uma expressão, um termo que se aplica muito aos dias de hoje. Os pregadores deveriam conhecer bem essa definição. A segunda lição, vem o fim. Aí já começa a sobressair-se o elemento escatológico, que é um livro altamente escatológico. Então, aqui essa lição tem como objetivo apresentar a profecia de modo geral, especialmente do capítulo 7. A ênfase aqui recai sobre o capítulo 7. Também há uma ênfase para o sentido e as expressões repetidas sobre o fim. E também uma identificação do inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Uma ótima lição, essa lição de número 2. Avançando, nós vamos para a lição de número 3, as abominações do templo. Olha que lição importante, que vai tratar aí da visão do capítulo 8, destacando as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciãos. Então ela trata também a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Olha que assunto interessante e atual, porque tem muitas aplicações para os dias de hoje. Lição de número 4, quando se vai à glória de Deus, porque Deus permitiu que Ezequiel visse, mesmo à distância, ele viu ali de maneira, claro, sobrenatural, por meio das visões de Deus, ele viu a glória se afastando de Jerusalém, a glória se afastando do templo. Então, nessa lição há uma conceituação da glória de Deus. Hoje muitos falam de glória de Deus, e viu glória, e a glória desceu, e a glória está no meio, etc. Mas poucos entendem o sentido, o que significa de fato a glória de Deus. A lição de número 5, contra os falsos profetas. Olha que lição atualíssima e necessária. Uma lição onde há uma conceituação, claro, ampliando o que já foi apresentado, que já terá sido apresentado sobre o profeta, uma conceituação, uma reflexão também a respeito dos falsos profetas e a conscientização que precisa haver a respeito dessas mensagens falsas. Então, uma excelente lição. A lição de número 6 está relacionada com o título geral, que é sobre a justiça divina. Então nós vamos ter uma lição sobre a justiça de Deus, que tem como objetivo identificar esse juízo, mostrar a petição que Deus não atende, e também uma reflexão a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. 3 personagens veterotestamentários que são apresentados como modelos no livro do profeta Ezequiel. A lição número 7, a responsabilidade é individual. Olha que tema importantíssimo. Os objetivos aqui é explicar a máxima usada em Israel. Aqui veja, primeiro tópico, uma máxima equivocada. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então é essa a máxima que será abordada. Também há uma exposição a respeito da abrangência da salvação e uma ênfase para a reação de Israel ao que Deus falou por meio do profeta Ezequiel. A lição 8, olha que lição importante, o bom pastor e os pastores infiéis. Uma comparação com o modelo ideal, de acordo com a vontade de Deus, e o falso ministério exercido por maus obreiros, falsos obreiros. Então aqui há uma identificação do rebanho de Deus à luz de toda a Bíblia, com ênfase para o que Ezequiel profetizou, evidentemente, e uma ênfase também para os pastores infiéis e a apresentação do supremo modelo, o Senhor Jesus, que foi aquele quem disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Agora, olha essa lição, a lição de número 9. Gog e Magog e um dia de juízo. É interessante que no texto áureo o autor cita o texto de Apocalipse. E sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog. E a verdade prática diz que a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa. O leitor desavisado, que ainda não estudou a lição, pode achar que Gog e Magog de Apocalipse 20
é uma referência ao que está em Ezequiel 38 e 39, mas não é. Aqui no meu canal, inclusive, eu tenho uma playlist sobre as profecias de Ezequiel, e lá, se você quiser já saber sobre o assunto, eu já tenho um vídeo explicando que há uma diferença entre Gog da terra de Magog, a profecia que é apresentada em Ezequiel 38 e 39, que será um levante do povo do norte contra Israel antes do milênio, possivelmente no início do período tribulacional de 7 anos, e já em Apocalipse 20, é bom dizer que o autor destaca isso, o texto áureo e a verdade prática é apenas uma introdução ao assunto, mas quando você começa a ler a lição, claro, você vai perceber que o autor destaca essa diferença entre a profecia de Ezequiel 38 e 39, que fala de um povo literal, de um líder de um povo, Gog, que Gog aqui é uma espécie de um título, como se fosse Faraó, César, etc., que é da terra de Magog. E ele vai formar um conglomerado de povos e vai marchar contra Israel ainda no período tribulacional. Já Gog e Magog em Apocalipse 20 é uma metáfora, porque ali é o último levante de Satanás, que vai envolver, na verdade, povos, a Bíblia é muito clara, dos 4 cantos da terra. E aí nós vamos avançando para o final. Vamos ter a lição de número 10, a restauração nacional espiritual de Israel. Lembra-se do Vale dos Ossos Secos? Quando o profeta Ezequiel profetizou conforme se lhe deu ordem e houve um grande reboliço, diz a Bíblia, muitos pregadores aplicam isto a um avivamento nos dias de hoje. Mas claro que essa profecia fala, sobretudo, da restauração nacional e espiritual de Israel. A restauração nacional, a bem da verdade, já aconteceu. Veja como a palavra de Deus é fiel. Essa profecia já cumpriu-se na parte nacional. Israel, desde 1948, estabeleceu-se como nação, como um Estado, o Estado de Israel, mas haverá ainda a restauração espiritual que se dará somente no período tribulacional e depois, claro, permanecerá durante 1000 anos, quando Cristo reinar na terra. No dia 11 de dezembro, se Deus quiser, o dia da Bíblia, nós vamos ter a lição 11, a visão do templo e o milênio. Lembra que eu falei do milênio? Pois é. Então o milênio vai ter um templo no milênio. E muita gente pergunta, será o terceiro ou o quarto? Porque o segundo templo é o templo de Salomão, que foi reconstruído, depois embelezado por Herodes e depois destruído no ano 70. O próximo templo, claro, será o terceiro, que vai estar de pé no período tribulacional, porque o anticristo vai profaná-lo. A profecia sobre isso, lá em Mateus 24, versículo 15, o Senhor Jesus falou, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em Apocalipse 13. Agora, o curioso é que quando você estuda Ezequiel, você vê que as dimensões e o detalhamento desse templo é diferente do templo de Salomão. Então, muita gente sugere que poderá haver até um quarto templo. Sugere que o terceiro templo, então, será destruído também no período tribulacional e depois o Senhor Jesus erguerá um quarto templo. Eu não sei se isso pode ser defendido assim de maneira peremptória. Eu acredito que o terceiro templo poderá ficar de pé. Mas tudo isso nós vamos estudar pormenorizadamente nessa lição de número 11 a 12, imersos no espírito dos últimos dias. Então, aqui uma lição que tem como objetivo expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. E a última lição, o Senhor está ali, lição de número 13, que vai ser estudada no dia 25 de dezembro, o dia também em que a cristandade, de maneira geral, celebra o Natal de Jesus. Claro que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, é uma data convencionada, mas por que não podemos aproveitar essa data para glorificar a Jesus de maneira destacada e também aproveitar para falar do seu evangelho? Então aí está a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Espero você, se Deus quiser, vamos estudar juntos essas lições maravilhosas, lições bíblicas adultos da CPAD, comentadas pelo pastor Ezequias Soares,
no quarto trimestre de 2022. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Curta-o, compartilhe e também, claro, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Que Deus o abençoe. A paz do Senhor.